Falando sobre inteligência artificial, você acabou de ressaltar a importância das relações e da confiança. Você vê a inteligência artificial, o advento da IA, como uma oportunidade ou mais como uma ameaça para a importância estratégica da área de pessoas, da área de cultura nas organizações? Eu acho de uma oportunidade, de uma importância muito significativa para a gente. Primeiro, do óbvio, né? O quanto que a IA consegue otimizar o nosso tempo, a nossa agenda, as atividades, o quanto atividade mais operacional, administrativa, que nós acabamos sendo tomados como área de pessoas, que a gente deve acelerar a utilização dos recursos tecnológicos para ganhar em velocidade e aí aplicar o nosso tempo onde a área de pessoas faz toda a diferença. Eu vou dizer assim, é um empurrão para a gente que atua na área de pessoas, para que a gente aprenda, se atualize e seja um promotor da transformação. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, CEO e sócio fundador do Grupo Propósito e também host desse podcast. O meu convidado de hoje é uma pessoa muito querida que eu tenho grande admiração e que há muito tempo eu gostaria que tivesse aqui com a gente. Douglas Pereira, que atualmente é o Global CHRO da Lamborghini Automobile. Douglas, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. Grande André, muito obrigado, meu caro. Feliz de estar aqui contigo, né? Você sabe, é um ser humano que eu admiro demais. Então, para mim é uma honra estar aqui contigo e com todo mundo que está conectado com a gente no Conversas com Propósito. Muito bom. Vou fazer uma apresentação mais completa tua e aí a gente já engata o nosso bate-papo. Então, como eu disse, o Douglas atualmente é o Chief People, Culture and Organization Officer da Lamborghini Automobile, baseado em Bolonha, na Itália. Mas a Volkswagen foi a grande escola e referência de sua carreira. Douglas iniciou na empresa como aprendiz e atuou em diferentes áreas de manufatura por mais de 10 anos, quando então migrou para a área de recursos humanos. Trabalhou em diversas posições de assessor da vice-presidência a gerente executivo, com foco em estratégia, cultura, desenvolvimento, relações trabalhistas e negociações. Em 2018, depois de mais de 20 anos na montadora alemã, ele migrou para a Renault-Nissan, onde então nos conhecemos quando ele era diretor de recursos humanos. Depois de quase 3 anos, o bom filho a casa torna. Douglas retornou para a montadora alemã como vice-presidente Brasil e América do Sul, além de também atuar como chairman da Fundação Grupo Volkswagen e da Volkswagen Previdência Privada. Depois de 4 anos e meio como VP, foi convidado para assumir a cadeira global na Lamborghini. Douglas é formado em administração de empresas pela FEI, possui especializações em business pela FIA Business School e em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, MBA pela FGV, além de certificações internacionais em inovação disruptiva pela Harvard Business School e Executive Coaching pelo IESE Business School, bem como certificação como conselheiro de administração pelo IBGC. Douglas é casado com a Priscila há 21 anos, com quem tem 2 filhas, Gabriela, de 18, e Júlia, de 15. No tempo livre, gosta de música, viagens, natureza, leitura e motociclismo. Um gosto bem eclético. E eu sempre começo os episódios aqui, Douglas, pedindo para o meu entrevistado ou entrevistada trazer um momento, um trecho da sua história que tenha sido marcante e que de alguma forma ajudou a pessoa a definir quem ele ou ela é hoje. Qual seria esse momento na sua vida, na sua trajetória? Bom, André, quando a gente fala de trajetória é sempre uma reflexão muito ampla, né? E participar desse programa contigo até brinquei contigo, mexer o caldeirão, né? De resgatar várias coisas, fazer uma reflexão intensa aqui. Eu acho que eu começo do começo, eu vou trazer a minha infância mesmo, a minha infância, eh, quando me lembro, né, como criança, muito do que eu trouxe dos meus pais. Quero falar um pouco do meu pai, da minha mãe, né, daquilo que eu me lembro, né, do que eles trouxeram e agregaram tanto na minha jornada. Do meu pai, pela dedicação, pelo compromisso com o trabalho, pela integridade, por tudo aquilo que ele representou, alguém que migrou, né, buscando uma vida melhor para a família, construir bases sólidas. E da minha mãe, o carinho, o amor,
e a espiritualidade, né, que são coisas muito fortes e que ambos combinados, uma uma base de valores e de caráter que acho que eu posso dizer que mais contribuiu com a minha jornada. Então não um ponto inicial, mas não um ponto específico, mas um período de infância que essas recordações, aquilo que aportou na minha jornada, né, me impulsionaram para daí em diante. Muito bom. Você é filho único? Não, não sou, tenho um irmão mais velho, Robson, Aham. São 2 meninos, então. 2 meninos, 2 E meninos. seu irmão mais velho faz o quê? Meu irmão ele trabalha como representante comercial na indústria farmacêutica há muitos anos Uhum. já, né, que é um cara que eu admiro e amo demais também, por tudo que ele representa, inclusive tá completando 50 anos e tá nesse momento comigo aqui na Itália, quando a gente tá aqui com esse podcast aqui na Itália para celebrar os 50 anos de idade. Ah, que bacana, muito bom. Você começa a sua carreira como jovem aprendiz na Volkswagen, a mesma empresa onde seu pai, que você acabou de mencionar, trabalhou por muitos anos. O que que você lembra daquele início de carreira e como é que foi a virada de chave para a área de pessoas? Pô, André, foi uma era um sonho para mim, entrar na Volkswagen, porque o meu pai ele migrou, meu pai é mineiro, né, trabalhava na roça em Minas Gerais e migrou para São Paulo em busca de uma vida melhor, isso na década de 60. Depois de inúmeras experiências complexas, né, que ele reproduz da jornada dele, ele conseguiu no final da década de 60 uma vaga para trabalhar no chão de fábrica na Volkswagen. E isso foi um dos fatores, né, por toda a resiliência e dedicação dele, foi um dos fatores que, aportou pra gente enquanto família, para mim, para o meu irmão, condições melhores, né, pra gente se estabelecer e se desenvolver. Então quando eu nasci, né, meu pai já trabalhava na Volkswagen há alguns anos, né, e tinha já um vínculo importante, né, então nasci em São Bernardo, porque como ele conseguiu emprego na Volkswagen, se estabeleceu em São Bernardo do Campo, e ali era a minha referência. Então desde criança eu lembro do meu pai trabalhando, diferentes turnos, né, e aquilo criou uma vinculação, uma referência, a gente sempre teve só carro da Volkswagen em casa. Então, desde de jovenzinho, eu me imaginava também seguindo esse caminho, né, e a Volkswagen tem um programa de jovem aprendiz desde a década de 70, até antes disso, né, mas potencializado a partir da década de 70, que filhos e irmãos de colaboradores podem fazer o processo seletivo. Eh, e aí eu prestei e quando eu entrei foi uma sensação muito única, né, de realização de sonho. Não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, né, acho que é essa o as descobertas, né, então tinha uma uma alta expectativa. Olha, eu vou fazer, curso de mecânica, aprendizagem, mecânica geral. Eu achei que ia chegar e mexer com carro, aí de repente me apresentaram um torno, uma fresadora, e ok, né, eu com 14 anos de idade começando a entrar nesse mundo da mecânica e no mundo automotivo. Para mim foi uma realização muito grande aquele momento. E aí a área de pessoas, em que momento ela começa a se descortinar para você? Porque você passa muitos anos, né, dentro da produção, da manufatura, né? Sim. Sim, eu passei praticamente 10 anos na área de manufatura, vim de diferentes experiências, então depois, né, da parte do Senai, trabalhei um período no ambiente produtivo, depois fui para a área chamada de fábrica piloto, que é uma área de veículos protótipos, mas para montar os carros, trabalhava na parte operacional mesmo de montagem dos veículos. E por conta disso, implementação de projeto, fui para Curitiba no início dos anos 2000, acompanhar o lançamento do projeto Fox, né, Curitiba que me trouxe muitas coisas importantes na vida, né, a primeira delas nessa jornada foi a minha esposa, nós nos conhecemos na Volkswagen em Curitiba, ela era estagiária lá, então desde então, né, juntos nos casamos e assim por diante. E quando eu voltei para São Paulo, ainda nessa função, eu já estava numa posição administrativa e tinha sido apontado num processo sucessório. Por conta disso, uma posição de gestão. Por conta disso, existe até hoje um processo de assessment, né, um pouco diferente hoje, mas existia um processo de assessment. Então fiz um processo de assessment center, nesse percurso, de liderança, e depois desse processo de assessment, alguns meses depois, recebi uma ligação do pessoal de RH, dizendo que tinha uma posição em aberto e que olhando o meu perfil, que eu fazia um match com a posição, né.
se eu estava disposto a ouvir e assim por diante. E naturalmente era uma posição para ser assessor do vice-presidente de RH à época, que era um alemão, Joseph Sen, que estava chegando no Brasil e estava buscando um assessor, técnico para trabalhar juntamente com ele. E, claro, né, você pode imaginar pela minha origem, pela minha trajetória, imagina o que que era falar ou ter a oportunidade de conhecer, né, um vice-presidente, um membro do comitê executivo. Então, sem muita expectativa, eu falei: "Claro, eu vou participar do processo", não tinha muita ideia do que era recursos humanos, para mim, assim, era uma grande DP, né, uma grande documentação pessoal e uma área de relações sindicais, porque era muito do que eu vivia no ambiente de fábrica, então tinha pouquíssima ideia do que era diretamente, mas quis aproveitar a experiência de desenvolvimento de contato. Fiz o Uhum, processo, né, uma curiosidade, né, entre parênteses, né, claro, ele era alemão, só falava inglês, para mim, claro que eu tinha estudado inglês, mas não utilizava, então fui lá, estudei para poder fazer a entrevista, foi uma experiência legal e eu saí realizado, não com aquele sentimento de: "Poxa, fiz o que eu queria fazer, fiz a conversa, tô feliz". Não tinha expectativa de ser a pessoa escolhida. Passado um tempo, ele me ligou, ele diretamente, inclusive, na hora a secretária dele ligou e falou que ele queria falar comigo, e aí ele me disse que havia me escolhido como se eu estava disposto, se eu estava afim, e é claro, né, claro que eu abracei a oportunidade. Então foi um pouco circunstancial essa migração para RH. Eu não acho que as coisas são circunstanciais, né, elas convergem para algo, mas naquele momento sim, né, naquele momento não era algo planejado, né, então foi algo que aconteceu de uma oportunidade que transformou a minha vida, porque assim que eu cheguei em RH e que eu entendi a amplitude, naturalmente a posição ajudou muito, né, porque como assessor técnico, então eu tive visão do RH como um todo, e também com um gestor que admiro demais, uma pessoa que eu admiro demais até hoje, que é o Gilson Sen. Eh, Pouco tempo depois eu já tinha clareza de falar: "Poxa, eu era um cara de RH que estava fora de RH", tá. E aí eu uhum. mudei toda a minha trajetória de desenvolvimento, porque sabia que era aquilo que eu queria para minha jornada. E o inglês, aonde ele tinha surgido, na sua vida pensando: "Vou estudar, preciso aprender inglês", foi uma coisa que você se colocou, veio da sua mãe? Não, não foi, e aí felizmente, mais uma vez, eu sou muito grato, aos meus pais, né, por esse empurrão, por esse impulso deles, né. Ambos fizeram o ensino primário, mas, fizeram de tudo para que meu irmão e eu, a gente tivesse as melhores condições. Então, Ah, naturalmente, naquele momento, eu estudei sempre escola pública, a minha primeira escola paga foi minha universidade, mas eles, com todo esforço, me impulsionaram a estudar idioma, que eu iniciei acho que com 11 ou 12 anos de idade, fazendo curso de idioma aos sábados, eh, vislumbrando que aquilo era um ponto importante para o meu desenvolvimento futuro, né, então, e graças a eles, o impulsionaram. e você já pensou no que teria sido a sua vida se você não tivesse sido aceito naquele processo? Olha, é uma pergunta curiosa, André. É assim, eu tudo pode mudar, mas naquele momento eu não posso dizer que eu não gostava do que eu fazia, sabe. Eu trabalhava, na parte de implementação de projetos, eu vinha, numa trajetória de crescimento de carreira. Acredito que provavelmente eu teria, alçado outras responsabilidades e desafios, talvez executivos, inclusive, né, eu diria, nessa jornada técnica de carreira, mas no mundo, de produção. Porque é aquilo, entende, acho que a nossa vida ela vai, Tá, conforme você vai expandindo a tua visão, você vai entendendo as possibilidades, né, e aí a importância da gente estar, experimentando coisas novas, se permitir experimentar coisas e fazer descobertas pessoais. Então, para mim, naquele momento, né, eu me dava bem com números, com projetos, então eu gostava daquilo. Só que quando eu experimentei a vida de recursos humanos, né, de pessoas, eu me encantei. Houve de fato uma conexão muito mais intensa, né, é mas eu imagino que eu teria seguido a jornada, talvez estivesse trabalhando em alguma área de produção, de implementação de projetos, alguma coisa nesse sentido. muito bom. E você consegue tentar identificar um momento aonde você, no início da tua trajetória, percebe que você iria além do que o seu pai tinha, atingido ou conseguido?
pela origem humilde dele, obviamente tudo que seus pais fizeram foi um trampolim para você e seu irmão. Mas tem um Uhum, momento onde você está no início, você percebe: "Eu vou além", ou então um momento que você se propõe: "Eu quero ir além". uhum. Eu acho que eu demorei um pouco para realizar isso, tá bom, André, assim, durante esse processo, né, de trabalhar essa percepção. Claro que eu me lembro de quando eu era pequeno e mesmo depois, adolescente, já quando eu estava no Senai, eh, chegar a uma posição de ferramenteiro na Volkswagen naquela época, né, final da década de 90, era uma coisa diferenciada, já era para minhas referências, era uma perspectiva de carreira muito refinada, assim. Sim, uhum, É, então quando eu cheguei numa posição como essa, quando estava ainda na área técnica, aquilo para mim era aquele desenvolvimento natural, acelerado, porque eu era jovem, mas um desenvolvimento natural e de muita gratidão e reconhecimento. O que é positivo, é claro, mas que por outro lado, por algum tempo, mesmo quando eu fui assumir uma atividade de analista, fui mais para uma parte administrativa, ainda muito conectado naquele ambiente. Era algo que, não me fazia, almejar muito mais do que aquilo, porque eu falava: "Puxa, eu já estou aqui, já cheguei aqui, sou muito grato por isso". Então aquilo já me colocava numa posição de não necessariamente buscar muito mais do que aquilo, entende? Eu uhum. já, poxa, mais do que eu merecia ali naquilo que eu fazia, sabe. Então isso levou um tempo, né, na jornada, anos e anos. Eu fui mesmo alcançando outras posições ao longo do caminho, eu diria que levaram alguns anos até virar a chave de falar: "Espera aí, eu posso olhar para essa trajetória de uma maneira diferente". Muito bom. Você atuou muitos anos em negociações com sindicatos, né. Sim. O que que isso te ensinou sobre influência, persuasão, mediação? Me ensinou muito, André, eu diria, viu. É uma jornada muito única e principalmente considerando a base automotiva, ABC naturalmente, por toda a trajetória histórica do que a ABC traz com relação a negociações sindicais, mas as outras bases como Taubaté, Curitiba, São Carlos, onde a Volkswagen opera. Então, foi uma jornada para mim, acho que foram cerca de 8 ou 9 anos diretamente na área de relações trabalhistas e sindicais. Quando eu cheguei na área foi um choque para mim, assim, minha formação em administração, como você falou, para mim quem trabalhava em área de relações sindicais é advogado, então eu tive muito a aprender quando eu cheguei relativamente jovem nessa posição, né, depois que eu saí da posição de assessor da vice-presidência, eu fui convidado para essa área, atual pelo então vice-presidente, que era o Zen, e também pelo Newton Júnior, que era o diretor de relações sindicais, que também é outro cara que eu admiro demais, é meu amigo e que me ensinou muito na minha jornada. Depois assumi como vice-presidente num determinado momento da jornada, então foi meu chefe algumas vezes aí. Uhum, Eles me convidaram e eu, assim, depois de 3 anos como assessor, eu vi as várias áreas de recursos humanos e eu acho que em todas eu me projetava, numa área de desenvolvimento, gestão de talentos, numa área de remuneração, benefícios, e de repente me chamaram para relações sindicais. Eu falei: "Olha, vocês têm certeza disso? Porque eu não é a área que eu me vejo diretamente". Eles: "Não, a gente acha que você tem perfil", de novo convite, né, "a gente acha que você tem o perfil, tal". Eu falei: "Olha, eu tenho uma relação de confiança em vocês, se vocês acham, vamos juntos", né. E para o Newton, "Você está disposto a investir tempo me ensinando, eu vou me dedicar ao máximo para aprender". E foi um baita choque no começo, né, é um ambiente político complexo, com várias, implicações, e eu fui muito, né, dedicado a aprender nessa jornada e vivenciar as diferentes questões. O que você trouxe, então, assim, eu quando iniciei, eu vivenciei momentos, de bastante conflito. Então eu me lembro que o meu primeiro ano em relações trabalhistas, teve uma greve de 27 dias, no Paraná. 2 anos depois, 38 dias. Então, assim, super intenso, né, então num ambiente que trazia muito ainda, né, uma carga mais conflitiva, mas que foi evoluindo com base em princípios que são os que eu de fato acredito,
e que demonstraram, né, que quando aplicados de uma maneira íntegra, mesmo com posições diferentes, quando você busca convergência, uma solução conjunta, o famoso ganha-ganha que está tão batido, Aham. mas que é factual, assim, a grande pergunta é: a gente tem desafios. Como que a gente consegue encontrar uma saída criativa, bem desenhada, que a gente consiga superar os desafios de ambos os lados? Porque no final os sindicatos estão representando os trabalhadores, então como que a gente faz algo sistêmico em que a gente tem Uhum. uma saída positiva, levando em conta os diferentes pontos? E eu acho que isso é o mais importante que vem dessa trajetória, né, porque se você vai para um conflito direto, dependendo das circunstâncias de negócio, econômicas, você pode até sair, ok, ganhei essa. Mas se você ganhou e o outro perdeu, isso volta. É. Isso vai voltar. Se você desenvolve uma relação que busca uma relação de confiança, de novo, mesmo com perspectivas diferentes, mas que tenha uma base de integridade, que a gente possa ter diálogo de uma maneira aberta, que a gente possa exercer a criatividade e conjuntamente buscar as melhores soluções, eu tenho convicção e tenho inúmeros exemplos dessa jornada em que isso de fato é possível e realizável. E isso eu trago, porque no final não é relação sindical, é qualquer relação humana, é tudo aquilo que você precisa desenvolver, conciliar, e quanto mais, talvez complexa a posição, a gente está falando muito dessa articulação política. Então isso eu trago para minha vida, né, nas relações, sempre esse olhar, né, de escuta, de empatia, de criatividade e de busca de uma solução. Eu não vou conseguir, chegar a nenhum resultado se eu não der uma solução adequada também para você, né. Então acho que Uhum. esse é alguns insights, vai, que eu trago dessa jornada. E aí, 2018 surge a oportunidade na Renault, né? É isso aí. Você estava com que posição na Volkswagen quando você vai para a Renault? Depois de muitos anos liderando a área trabalhista, eu assumi a área de, estratégia de RH, talentos, cultura, né, então no momento que depois das reestruturações, a gente lançou lá atrás a nova Volkswagen. Para mim era uma escola importante para complementar o perfil mesmo, né, eu tinha ficado muito tempo ali na parte mais hard de RH, vamos dizer assim. Então de pegar essa outra jornada, eu estava então nessa posição já há 1 ano e meio, praticamente, foi quando eu recebi o convite para assumir a diretoria de recursos humanos da Renault-Nissan. E Decisão aí com muito esse complexa, Pois decisão é, imagino. foi uma decisão muito pensada, porque, claro, né, com toda a minha história familiar, né, com toda a trajetória, naquele momento eu tinha mais de 20 anos já de Volkswagen. Eu acho que algumas coisas convergiram naquele momento e pesaram muito para essa tomada de decisão. Era um desafio super interessante, né, então, dentro do ambiente automotivo, mas naquele momento a aliança, então, era para ser o head de RH da Renault e da Nissan, com headquarters em localidades diferentes, com comitês executivos diferentes, com CEOs diferentes, então, era uma alta complexidade daquilo, mas que me proporcionaria viver, de fato, diferentes culturas. Eu acho que eu também estava buscando, uma oportunidade de me testar num ambiente não conhecido, porque é isso, era o Douglas do Senai, era o Douglas da fábrica Uhum. piloto, era o Douglas de relações trabalhistas, era conhecido, porque estava há muito tempo dentro da Volkswagen, então era uma oportunidade para eu ir para um ambiente onde eu não conhecia ninguém, né, de fato foi um processo com, headhunter, e quando eu participei do processo e tive a proposta, conversei muito, né, com a minha esposa, né, com a minha família, e topei o desafio, topei encarar esse grande desafio. E, não me arrependo nem um pouco desse movimento, assim, foi muito importante para minha vida e para minha jornada, tenho, enorme admiração e respeito, por ambas as empresas e pelas pessoas com as quais eu conheci, me conectei e tive a oportunidade de aprender, e trabalhar em conjunto durante esses 3 anos praticamente que eu fiquei lá. E ali foi a primeira vez que você ocupou a cadeira de número um na estrutura de RH, certo? É isso mesmo. Na aliança. O que que você entende que você aprendeu naquele primeiro ciclo como número um de RH que você ainda não sabia?
ou que não sabia, né? Hum, Eu acho que a cada momento que você, alça a principal responsabilidade, né, o head off de algo, tem uhum, um choque de percepção, porque por mais que eu projetasse, eu não tinha a ideia do nível da responsabilidade. O primeiro movimento disso foi quando eu assumi efetivamente a área de relações sindicais, porque uma coisa, quando eu fui trabalhar em 2009, eu trabalhava com o Newton, que era o diretor. Quando eu assumi em 2013, eu já estava na área há 4 anos, achava que sabia, mas o nível da responsabilidade, você ser, de fato, né, quem está liderando aquela tomada de decisão, influenciando as tomadas de decisão, as decisões, me colocou num outro patamar, de responsabilidade e de pressão. Eh, o mesmo para mim quando eu assumi como número um, porque quando eu tinha sido assessor do vice-presidente, é muito diferente você estar do lado acompanhando e você estar sentado na cadeira, você estar no comitê executivo e você ser o representante da função naquele momento. Então, a necessidade de articulação, a necessidade de navegação política, tanto no comitê executivo como em grandes organizações globais, como a Aliança, como o Grupo Volkswagen, é você tem que fazer um headquarter. E isso era algo que eu talvez tenha subestimado nesse início, né, e rapidamente tentei, criar as conexões, né, porque é isso, chegar como head de RH numa empresa que eu não conhecia ninguém, com uma cultura diferente, precisa rapidamente gerar conexões, de confiança, né, porque é quente, né, a pressão ela é elevada e principalmente dependendo das circunstâncias, né. Logo que eu cheguei lá, poucos meses, né, um pouco depois, eu diria, 1 ano depois, pandemia, né, então a gente sabe tudo o que aconteceu. E aí, quando você recebe o convite para retornar para a Volkswagen, que nova empresa você descobre e que novo Douglas chega na Volkswagen de volta? Foi uma foi outro momento interessante de vida, viu, André, porque isso foi ainda final da pandemia ali, eu tinha recebido um convite para uma posição no headquarter da Renault, na Uhum. França. Por conta da pandemia, esse plano ele foi um pouco postergado, mas eu cheguei a vender meu apartamento, sabe, eu estava num Ah, processo é? de planejar isso, de maneira muito consistente, né, então o plano era, um plano consistente, já tinha uma posição, definida, só que por conta da pandemia, final de 2020 para 2021, olha, a gente precisa postergar o plano, não teria como ir naquele momento. E, ok. No meio do caminho foi quando eu recebi a ligação, me convidando para retornar. Naquela época o Marcelo Puig era o vice-presidente de recursos humanos da Volkswagen, que depois ele estava indo para uma posição na Alemanha, hoje ele é o CEO da Volkswagen Argentina. Então, naquele momento ele, Pablo, Gunnar Kilian, que eram as figuras que estavam na liderança da empresa naquele momento, me convidaram para voltar. E é claro, né, assim, claro que bateu mais forte, né, uma decisão complexa, da experiência internacional com estar ali, só que era, de fato, uma posição que me chamava a atenção pelo vínculo que eu tinha já com o grupo de anos e também pelo projeto, porque era a continuação dessa jornada de transformação da nova Volkswagen, essa nossa Volkswagen, que depois daquele período de restauração que eu te falei, que já vinha construindo isso, eh, no final ali, 2018, 2019, vinha acelerando essa transformação, né, e o convite era nesse contexto e as conversas que a gente teve foi nesse contexto. Como a gente pode acelerar esse processo de transformação, dessa reaceleração, da Volkswagen na região. Então era de fato muito atrativo, né, e por isso que nesse contexto isso pesou bastante e nós, né, enquanto família, isso foi uma decisão muito discutida, a gente topou o retorno, pra esse desafio. E aí, eu queria que você contasse como é que surge então a oportunidade, o convite para a Lamborghini, porque aí finalmente aparece a oportunidade que você obviamente aceita e é onde você está hoje, para uma cadeira global, fora do Brasil, na Itália. Então, como é que surge isso?
e como é que foi essa conversa em casa, né, para deslocar todo o centro de gravidade, né, da família, não só seu, mas da esposa, dos filhos, pra Itália nesse ciclo que você está vivendo hoje? Legal, André. Eu vou aproveitar essa pergunta para amarrar algo que eu comentei, um pouco antes, quando a gente falava da carreira, se almejava algo a mais, né. Eh, em um momento específico, depois de um momento muito complexo, eu diria, numa jornada negocial, que eu tive, eu questionei muito, né, aquele momento específico. E em questão de sentido mesmo, de propósito, né, era um grande, um super resultado, eu diria, mas eu não estava feliz, pra dizer muito abertamente e diretamente, né, esse momento, né. Então aquilo me gerou muitas reflexões, e muitas provocações. E a minha esposa, a Priscila, ela foi fundamental, em me provocar muito nessa jornada, com muita resiliência, com muito amor, com muito carinho, com muita convicção. Ela me provocou muito, mas falou: "Poxa, o que que você quer? O que que você busca para o teu futuro?", né. Então, ela já vinha atuando, ela é coach, ela é psicanalista, então ela foi provocando, 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 até um ponto em que eu, refleti muito sobre esses próximos passos. Então, quando veio, por exemplo, o convite da Renault-Nissan, claro que foi uma reflexão intensa para mim, mas eu almejava já ser um líder de recursos humanos de uma organização, né, preferencialmente na Volkswagen, porque era a empresa que eu estava, mas então naquele momento eu já tinha esse plano de carreira, esse CDP, esse desejo. Então, Certo. é algo Tá. alinhado, ele se ampliou. Falando então, retomando um pouco o tema da Lamborghini. Quando eu voltei, pra Volkswagen, então é claro que essa é a posição, dentro da trajetória da área de pessoas, é uma posição de maior destaque na região. Ou seja, um próximo passo, ele viria dentro do grupo, ele viria para uma expatriação. Então isso já era Tá. algo, diria, natural da trajetória, né, depois ali de 4, 5 anos na posição, seria um movimento natural. Então quando discutia os potenciais movimentos nesse sentido, tinha algumas posições que me atraíam mais, a Lamborghini era uma delas, então eu falava um pouco sobre isso, né, entre algumas opções, eu diria, no grupo, ou possibilidades, ou cenários dentro do grupo, né, acho que melhor a palavra melhor aqui são cenários. Claro que a Lamborghini era um sonho, né, achava remoto, né, assim, achava remoto o Douglas brasileiro trabalhando em marca de alto volume, ter a possibilidade da posição na Lamborghini, mas falava sobre, olha, posição na Itália, né, ser um head de recursos humanos de uma marca, entre as marcas que o grupo tem hoje, né, na sua composição, a posição da Lamborghini me atrairia. Então era algo que fazia parte do meu plano, assim, entre os cenários discutidos ali nos ciclos anuais. E não sei se isso influenciou de alguma maneira ou não, mas quando o meu, antecessor aqui, que é Humberto Tossini, que, né, esteve nessa cadeira por muitos anos, ele tomou a decisão de sair do grupo, porque ele, assumiu uma posição numa outra empresa italiana aqui na região, eh, me ligaram, né, da área global de recursos humanos, perguntando se eu queria fazer parte desse processo, e assim eu fiz, né, e aqui estou desde março oficialmente. Hum. E como é que foi, à medida que o tema foi, amadurecendo, você levar isso para casa? Conversar com a tua esposa, conversar com as tuas filhas, né, porque olhando para a idade, né, a Gabriela com 18, a Júlia com 15, Sim. não é assim: "Vamos mudar para Curitiba", o que por si só já seria um desafio pelo grupo de amigos e etcétera, mas não, Uhum. a gente vai agora para Bolonha, na Itália, né. Você sabe, André, que assim, acho que uma questão curiosa que acelerou um pouco isso foi o seguinte: eu vim pra Itália em 2023 pra 2024 em férias com a minha família. Então foi nossa grande viagem em família depois da pandemia e foi uma celebração dos 15 anos da minha filha mais velha, um pouco atrasada, por conta justamente do efeito da pandemia. E a gente gostou demais daqui. Então, quando eu
começaram as conversas sobre a possibilidade desse movimento, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha família, porque para mim esse é um movimento que ele tem que ser integrado, ele só aconteceria se fosse integrado, e se de fato a gente não tivesse um consenso familiar, eu não teria vindo, ok? Talvez em algum outro momento da minha trajetória isso fosse diferente, mas hoje, né, com os meus valores que eu reconheço hoje, da maneira que eu encaro, a relação com a minha família, que está numa altíssima posição, para mim, se não fosse algo sistêmico, eu não teria aceitado o desafio. Então, nós conversamos muito sobre as possibilidades, sobre as implicações. Sim, é um momento, desafiador de vida, pensando na idade delas, você sabe bem disso. Fazer uma mudança dessa proporção, assim como para minha esposa, né. A minha esposa tinha, prestado um vestibular de medicina, porque ela tinha interesse em fazer uma segunda faculdade, e ela passou no vestibular. E ela iniciaria Olha, o curso, eu tinha se matriculado no curso de medicina, então a primeira coisa que eu fiz, quando eu recebi a ligação, eu falei: "Eu preciso ver". Desliguei o telefone e falei com ela, a primeira coisa que eu fiz. E ela na hora ela falou: "Não, a gente precisa ir". Então isso fez com que a gente evoluísse as conversas e as coisas acontecessem, porque caso contrário, não teria sido dessa maneira. E é claro, tudo que a gente estimava que seria complexo, sempre é um pouco mais complexo quando você vive. Mesmo sendo Itália. E olha, é claro, né, todo mundo fala isso: "Poxa, você está morando em Bolonha, você está, né, trabalhando na Lamborghini, você", todo mundo vê todo aspecto positivo, e tem vários aspectos positivos, é fato. Mas mudar a vida da família nessa faixa de idade das meninas, eh, tem muitos desafios sim, e a gente vem evoluindo nessa jornada, eu te diria. Itália ajuda bastante, também devo dizer isso. e o que que você traria então para mim, como teus principais aprendizados nesses primeiros praticamente 6 meses, né, tendo Isso aí. mudado, que você não imaginava, ou que você não sabia? Então o que que você falaria para o Douglas de 6 meses atrás? "Olha, presta atenção, porque é isso, isso e isso". Olha, tem uma parte, mais operacional, André, que me surpreendeu um pouco, assim, tem uma burocracia enorme, aqui na Itália, que envolve, eh, Brasil para algumas coisas, de uma maneira geral, mas que envolve o Brasil nas questões públicas. Então o meu processo, que foi processo de visto, processo de residência, eu ainda estou com algumas implicações disso, né, uma delas que me pegou forte, assim, foi a gente estava com tudo assinado, aí tudo decidido da movimentação final do ano passado, um pouco na véspera de vir para cá, a minha filha fez 18 anos no final do ano. Então quando ela fez 18 anos, a resposta do consulado foi: "A tua filha mais velha tem que sair do processo. E para ela tem que fazer um processo específico, porque ela já é adulta, agora ela tem 18 anos". Eu falei: "Mas como assim?". Entende, estava tudo dentro do mesmo pacote, então e aqui, assim, para ela poder fazer visto de estudante, ela tem que ter certificação B1 italiano. Hum, Então, André, isso é uma paulada pra gente como família, porque na hora você não poxa, eu estava me planejando, vir com a minha família, com a minha claro, filha, de repente você fala: "Não, minha filha tem que ficar um pouco mais no Brasil, vai ter que estudar", é condicional, não tá certo que ela vai ter o visto, ela precisa fazer o processo. Então são coisas, assim, que, eh me me desestabilizaram um pouco durante o processo ali no início, porque aquilo, empresa nova, país novo, de repente você planeja algo, no ambiente familiar as coisas, desestabilizam, então isso para mim foi um pouco, tenso, eu diria de início, né, então, acho que esses cuidados, né, olhar isso com muito cuidado, entender bem as potenciais implicações. E nesse caso a gente falando, né, como RH, fala: "Pô, mas era o RH da montadora lá no Brasil, a gente não tinha processos com a Itália, entende, não era o canal usual, né, muito com a sei. Alemanha, China, Estados Unidos, México. Itália não era um canal usual, então foram aprendizados para todo mundo. Da outra perspectiva, que acho que é uma perspectiva da mudança mesmo, que deve afetar, né, a maior parte de expatriados, muitos com os quais eu converso, é um exercício de humildade enorme, André, de vida, assim, né, certo? Você não sabe a cultura, o idioma, o histórico, então o chegar, ouvir, entender o contexto, saber o que está acontecendo, porque é muito fácil chegar e falar: "Ah, porque não faz assim? Por que que não fez desse jeito? Por que que é assim?". Mas a cada crítica, ou dependendo até a forma da pergunta,
é um cuidado com relação ao respeito, porque pode ser percebido como uma crítica às pessoas. Então, ter a humildade, né, tô num ambiente diferente, uma cultura diferente, tem toda uma história, uma trajetória, tanto no ambiente corporativo quanto no país. Precisa entender aquilo, precisa, né, se dedicar a acelerar a absorção do idioma para conseguir navegar de uma maneira mais adequada. Eu acho que esse é um grande aprendizado no processo de expatriação, sabe, de trabalhar essa humildade, essa perspectiva, esse ponto de vista de forte aprendizado para conseguir acelerar as conexões e mesmo a dinâmica de trabalho e de vida. Hum. Falando um pouco sobre cultura, você agora está vivendo, de fato, nesses últimos meses, de forma muito intensa, a cultura italiana, já viveu a cultura alemã durante muitos e muitos anos, e também teve a oportunidade de viver a cultura francesa e também a japonesa na aliança. O que que você pode comentar a respeito de contrastes e convergências nesses temas culturais? Vai ficando mais fácil ou não? Volte todas as casas e retome da onde você, iniciou nas vezes anteriores no tabuleiro. Você sabe, André, que essa é uma pergunta curiosa, né, que sempre é um aprendizado, né, uma cultura de um país, ela é extremamente rica e complexa para eu, eh, tentar simplificar e falar: "Não, a cultura alemã, a cultura italiana", mas é claro que tem uma preponderância, né. A gente pode dizer: "Olha, a cultura alemã é um pouco mais objetiva, mais direta, fala mais diretamente, mistura um pouco menos a questão pessoal com a questão profissional". A cultura francesa, que era uma cultura mais intelectual, de alinhamentos, com valorização da trajetória, acadêmica, discussões mais enriquecidas. Uma cultura italiana, que ela é mais, né, aquecida, mais Efusiva. nas suas tratativas, mais flexível, um pouco menos estruturada, e que são características, assim, eh, que eu diria, que superficialmente elas têm uma preponderância mesmo, né, é curioso isso, né. Porém, André, eu acho que o principal ponto tá quando você faz a pergunta do que está mais profundo. Então acho que a minha experiência nessas diferentes culturas, ela só reforça o quanto o ser humano é relacional, porque em todas elas, mesmo na cultura alemã que a gente fala, né, mais direto, mais objetivo, quanto mais eu conheço, mais eu vejo como a questão relacional ela é tão forte e tão presente. No final é uma questão de confiança e de relacionamento. Hum, Isso, talvez com uma pequena variação de intensidade, isso está muito presente, na tomada de decisão, e na forma que as coisas são conduzidas. Porque talvez essa característica mais superficial ela se demonstra na na questão mais pública, né, tá numa reunião, aquela questão mais aparente, mas como as decisões são tomadas de fato, mais e mais eu vejo como as culturas são parecidas, hum, que está muito, conectado à confiança e a relacionamento. uhum. E falando então no posicionamento que nós, executivos brasileiros, temos em outras culturas. Na tua, opinião, quais são os diferenciais que temos como executivos aos olhos dessas culturas multinacionais e os desafios que você entende que a gente ainda, apresenta quando considerado para posições do exterior? Eu acho que a gente tem características culturais, André, que ajudam, né, no sentido somos flexíveis, criativos, né, então, de novo, né, talvez um comentário um pouco mais genérico, né, as pessoas são diversas, mas trazendo algumas características, né, a gente se destaca pela criatividade, flexibilidade, eu acho que a gente tem um otimismo, a gente tem uma visão positiva do vamos fazer, vamos tentar, vamos buscar, né, uma atitude de proatividade, de realização, destacadas, né. E uma questão relacional, acho que a maneira que a gente se conecta com as pessoas, busca construir as relações também ajuda muito. Desafios vêm no oposto, né, no contraponto disso, que é de
mais assertividade, de uma comunicação mais clara e direta, de mais planejamento, né, que são características que são desejadas no ambiente executivo, no ambiente profissional, e que a gente, de novo, de uma maneira mais genérica, né, mas que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Eu devo te dizer, eu acho que a cultura brasileira, a cultura italiana tem muitas similaridades, né, tem Hã. muitas similaridades. É muito curioso isso, né, acho que a gente tem mais similaridades do que divergências, né, acho que pela influência, pelo ambiente de imigração que aconteceu no Brasil, então, achava que ia sentir um pouco mais de diferença do que eu percebo, assim, mas não, assim, O o Arrighi, teu sobrenome de mãe, é origem italiana? é de origem italiana. O Arrighi, ele é toscano, né, É. o bisavô é de Carrara, né, que é no litoral aqui italiano. Inclusive recentemente estive lá para conhecer a cidade, para, né, me conectando um pouco com as raízes, né, por As parte de raízes. mãe. O Mas você Arrighi é já por falava a língua? não, falava nada, nada, nada. Tô tô aprendendo, imparando. Imparando l'italiano. Imparando, giorno dopo giorno, vamos lá, né, cada dia aprendendo um pouco mais, praticando, já, escuto bem as reuniões, né, meu acordo com o meu time é: "Vocês falam italiano", e eu, naturalmente, né, quando preciso ser mais preciso e ter um pouco mais de fluência no que precisa ser dito, eu ainda sigo no inglês, né, porque é muito fácil e até um perigo, né, porque meu time todo fala inglês, o comitê executivo, as reuniões são em inglês, então, eh preciso de uma intencionalidade no idioma para não ficar numa zona de conforto aqui profissional, que não é o que eu quero, né, vou Claro, em claro. breve em breve eu chego no ponto mais adequado de comunicação aqui. Falando sobre inteligência artificial, você Uhum, acabou de ressaltar a importância das relações e da confiança. uhum. Você vê a inteligência artificial, o advento da IA, como uma oportunidade ou mais como uma ameaça para a importância estratégica da área de pessoas, da área de cultura nas organizações? André, eu acho de uma oportunidade, de uma importância muito significativa para a gente, tá, primeiro do óbvio, né, o quanto que a IA consegue otimizar o nosso tempo, a nossa agenda, as atividades, o quanto e quanto atividade mais operacional, administrativa que, né, nós acabamos sendo tomados como área de pessoas, que a gente deve acelerar a utilização dos recursos tecnológicos para ganhar em velocidade, e aí aplicar o nosso tempo onde a área de pessoas faz toda a diferença. Uhum, Quando a gente fala do desenvolvimento do talento humano, da empatia, do cuidado, do RH como arquiteto das organizações para atingir a estratégia futura de negócio. Então, sair da perspectiva isolada, né, o parceiro estratégico, mas numa construção mesmo a gente fala muito das habilidades, dos skills e dos capabilities, das competências organizacionais, o que inclui IA, tecnologia. Então, como a gente consegue virar e acelerar esse nosso mindset e desenvolver as competências como RH para ser um designer dessa organização do futuro, uhum. onde isso faz parte do novo trabalho. Então eu vejo com inúmeras oportunidades, mas aí, eu vou dizer assim, é um empurrão pra gente, que atua na área de pessoas, para que a gente aprenda, se atualize e seja um promotor da transformação. A gente não pode ser puxado pela transformação, a gente tem que empurrar essa transformação dentro das organizações. E falando então em liderança, Douglas, você tem uma experiência enorme aí nesses diferentes ciclos, na tua trajetória de carreira. O que que você vê como as principais barreiras para o desenvolvimento das lideranças nas organizações? E aqui eu não me refiro a hard skills, me refiro a soft skills. André, eu vou te falar de maneira muito direta o que eu penso sobre isso, tá bom? Eu acho que o maior desafio é mindset, é a mentalidade de cada liderança, sobre o seu desenvolvimento. Porque o que eu vejo, assim, muito: "Ah, olha, eu não tenho tempo para, eu tô
consumido pelas prioridades. E se a gente não assumir o protagonismo do nosso desenvolvimento e da nossa transformação pessoal, então, trabalhar nosso autoconhecimento e essa autorresponsabilidade de se desenvolver, você pode ter o melhor RH na organização, oferecendo os melhores programas de desenvolvimento, que nada muda, nada se transforma. Então, para mim, a principal barreira, ela é a barreira de cada um, né, de virar essa chave e se abrir para o seu desenvolvimento, para um aprendizado contínuo. A partir disso, em conjunto, cada liderança com a área de pessoas, a gente pode trabalhar inúmeras possibilidades de desenvolvimento, de crescimento, de transformação, de realização pessoal, de integração de pilares de vida, mas precisa virar a chave. Se ficar naquela barreira do não dá, não consigo, não é possível, esse ciclo, ele de fato inviabiliza. E eu falo pela minha experiência pessoal, né? Porque eu demorei para chegar nesse ponto de compreensão. E depois de alguns anos trabalhando isso, isso virou a chave para mim e muda muito a perspectiva e a realização pessoal, né, em relação a isso. E a armadilha de, perfis executivos que ocupam posições de alta liderança e que entregam resultados às custas das pessoas. Eu acho que esse é uma grande armadilha, como você conversou, como você mencionou. Eu acho que o nosso papel da área de pessoas é a gente trazer consciência e visibilidade disso. Então, quando a gente faz, né, e eu falo, né, a gente, como RH, a gente tem que trabalhar muito processo. Então, quando a gente fala de cultura, né, não pode ser o famoso quadro na parede que estabelece os valores da organização e os princípios. A questão é como a gente, de fato, alinha os processos organizacionais à cultura que queremos. Então, por exemplo, um processo de avaliação de performance, se a gente olhar só o resultado, a gente vai ter um viés que vai reconhecer de uma maneira equivocada. Então, como que a gente consegue deixar claro, ok, a entrega e o comportamento, como, né? O que e como. Como que a gente deixa claro o como? Esse como está alinhado àquilo que a gente acredita ou não. E as decisões difíceis que a gente, como organização, deve debater. Que em alguns momentos você pode ter um o que elevado, mas com como ruim. E talvez isso leve a tomadas de decisão importantes para dar o sinal cultural que a gente quer para a transformação organizacional. Então a gente deve valorizar dentro dos nossos processos a entrega, sem dúvida, combinada com um como alinhado aos valores de liderança e aos valores organizacionais. Então, o nosso papel é deixar isso claro, trazer reflexões e discussões que considerem esses aspectos de uma maneira muito aberta e provocar a mudança. É. Sabe que eu sempre uso uma metáfora que é pessoas e resultados no mesmo grau de importância, porque você tem o propósito, você tem a estratégia, mas olhando o como, né, pessoas e resultados, se você coloca pessoas acima de resultados, você pode fragilizar a competitividade da organização. Por outro Uhum, lado, se você coloca resultados acima de pessoas, você pode asfixiar os talentos, você pode criar um ambiente de apneia perfeito. aonde os bons talentos vão para outros lugares. Então, se a gente pensa em sustentabilidade na geração de resultados, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Tem muito a ver com o que Sim, você acabou de mencionar. totalmente de acordo, né. Como é que é o nome do seu pai? José, José. Eu queria que você falasse sobre as reações do seu José quando o Douglas começa a ascender profissionalmente. Olha o sorriso do filho, né? Puxa, né, o Douglas, ele agora vai sair da Volkswagen, vai para a Aliança Renault-Nissan, depois ele volta para a Volkswagen como vice-presidente e, como se não bastasse, ele agora é o diretor global da área de pessoas da Lamborghini na Itália.
que o seu José me contaria sobre o que passa no coração dele ao teu ouvido e acompanhado essa trajetória? Pegou forte aí, né. É, mas é isso, ora bola, Olha pessoas e só, resultados aqui, ó. é isso aí, é isso aí. O meu pai é um ser muito especial, André, assim, que eu amo demais, admiro demais. Eh, Vejo ele com seus, hoje, 87 anos de idade, ele demonstra muito orgulho. 87? É, Que sensacional. esse é o Seu José, essa grande trajetória. E ele demonstra muito orgulho, né, eu acho que ele e meus pais, né, ele e minha mãe demonstram muito orgulho da trajetória. E eu acho que até mais do que o alcance profissional, né, André, eu acho, pelo que eles verbalizam, né, dessa construção familiar e que envolve o meu irmão, que envolve as famílias que a gente, construiu, de alinhamento aos valores que a gente aprendeu com eles desde pequenos, sabe. Isso que eu falei do caráter, de manter, né, com muito cuidado, né, de manter as bases, né, de evitar, que também é uma armadilha das trajetórias executivas, de combater o potencial vislumbre com, com o que as posições executivas, oferecem, né. Cito um exemplo, né, todo mundo fala que: "Pô, você trabalha na Lamborghini, poxa, né, você comitê executivo da empresa anda de Lamborghini". Sim, eu ando de Lamborghini, né, assim, é um carro maravilhoso, assim, eu tenho um prazer enorme, não é isso que me define, que é o carro da empresa, né, eu uso por uma posição de representatividade. Me divirto bastante com ele, claro, mas precisa tomar cuidado demais com isso, André, e a gente que vive, né, por muitos anos nesse ambiente, muitas pessoas se perdem um pouco, na condução disso, né. Isso é uma grande armadilha do ambiente executivo. E no momento seguinte, se as coisas mudam, de repente, é muito duro se reorganizar e as coisas voltarem a fazer sentido, né. Você fica muito amarrado a essa posição, né, executiva e com tudo que ela traz. Então, eu acho que isso tudo se combina, sabe, e de tudo que a gente conversa em família, acho que esses são os principais pontos, mas o Seu Zé é uma figura, e demonstra bastante orgulho, assim, como eu tenho muito É orgulho e porque eu muita fico honra. imaginando, né, Douglas, ele vindo da roça de Minas para trabalhar em São Bernardo na Volkswagen e acompanhando, né, essa trajetória maravilhosa. Eu não conheço em detalhes a trajetória do seu irmão, mas, acho que orgulho é uma das palavras que define a perspectiva dele, né. Isso Sem fala com o coração de todos nós, não só o teu, de todos nós. sem dúvida, André, sem dúvida. E logo, Muito logo trago eles pra cá também, pra ficar um tempo com a gente, curtindo a Itália. que legal. Última pergunta desse primeiro bloco, que conselhos você daria com a experiência e bagagem que tem hoje, para o Douglas lá atrás, com 20 anos de idade, quando estava começando a carreira? André, eu acho que tem 2 pontos hã, que eu diria, com pra mim, mais novo ali, né. Primeiro, acredita em você, né, eu acho que a minha autoconfiança é algo que eu tive que trabalhar ao longo dessa jornada, né. Eu um cara jovem, um cara que veio do Senai, então eu sempre me coloquei, talvez eu não tenha demonstrado isso, né, então como eu trabalhava isso, mas sim era algo interno, que eu me colocava menor. Então eu acho que essa confiança, né, é um tema que eu diria: Olha para isso logo, né, confie em você". E o segundo ponto eu diria que é possível, trabalhar a integração dos pilares de vida. Não precisa trabalhar que nem um doente, como se não houvesse amanhã. É é possível. E eu demorei, você falou o tema, né, a gente falou um pouco de mindset da liderança e dessa armadilha. Sim. Te falei, assim, eu por muitos anos, eu
eu não achava possível, então não tinha como trabalhar algo, eu não estava aberto a trabalhar algo que para mim não era possível. Para mim, o modelo executivo era o modelo de trabalhar 15, 16 horas por dia. Eu trabalhava de uma maneira insana, André, e eu fiz isso por anos. E isso me trouxe várias consequências, né, e eu volto ao ponto, acho que se hoje, né, nossa família tá junto há 21 anos, 23 na verdade, que a gente começou a morar juntos um pouco antes, né, eu e a Pri, logo depois tivemos nossas filhas, mas porque ela me provocou muito, né, e ela, meu cunhado na época era CEO de uma empresa, eh, e ela falava: "Meu irmão é CEO de empresa e não trabalha que nem você. Você é gerente e você trabalha 15, 16 horas por dia, eu não te vejo durante a semana, né, você não tá em casa, você não tá com as nossas filhas". Então assim, foi um processo duro, um processo de muito aprendizado e ponto inicial ali, por anos, foi eu não via a possibilidade desse modelo ser diferente. Até pelo que vivia do meu pai também, né, pelo processo dele, que aquilo, que no meio da roça dava todo meu pai trabalhava, fazia muita hora extra para ter as condições de dar uma, né, de construir ali uma casa pra gente, dar as condições, ele trabalhava demais, trabalhava final de semana, trabalhava em turno, trabalhava no turno da noite, então era o modelo para mim. Certo. E eu fui, sabe. Então eu Era o diria, referencial. olharia para trás e falar: "Cara, dá, olha para isso de uma maneira diferente, se abra a aprender que é possível fazer diferente". A pergunta não é se dá, é como dá, como fazer dá. E vai demandar muito trabalho, mas trabalho por trabalho, vamos trabalhar Né, naquilo que vai proporcionar uma vida mais integrada, uma vida, melhor, né. Então, eu diria isso para mim. Acho que muito bom. ganharia um tempo Conselhos importante. importantes aí. Vamos lá, agora eu vou para o segundo bloco, que são perguntas que eu faço para todos os meus convidados aqui no podcast, são mais de 60 episódios já, e eu até me assusto com esse número, mas vou chegar no 1000, você vai ver. Completa para mim a frase a seguir: "Propósito é". Propósito para mim é o norte, André, é o norte. E eu digo norte porque tem muita discussão sobre estabelecer o propósito, que muitas vezes a gente gasta muito tempo refletindo sobre propósitos, gera frustração pessoal, muitas vezes a gente discute sobre isso, mas essa reflexão ela é importante no processo de autoconhecimento e para mim, onde eu trabalhei isso? Eu comecei a enxergar o meu propósito não como o caminho, mas como a direção. Uhum, Porque quando eu tentei colocar isso como caminho, também me gerou frustração de não conseguir ser preciso, de não conseguir, sabe, desenhar qual é a rota do meu propósito. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu não sei muito bem o que é meu propósito, eu não consigo escrever, eu não consigo me sentir alinhado com aquilo, e aí eu me sentia frustrado. Aí eu me certo. sentia pior. Quando eu comecei a enxergar, eu falei: "Olha, isso aqui é um guia para mim se eu estou indo para direção certa, Aham, então, se estou indo para o norte ou estou indo para o sul? Se o caminho talvez eu estou indo um pouquinho para noroeste, nordeste, mas eu estou indo para o lado do norte". Então, eu comecei a trabalhar o propósito como sendo esse norte para mim, e isso me trouxe um pouco mais de leveza. Até pelo ponto de que não tem: "Ah, o propósito que eu desenhei eu vou colocar na parede", então, pode ser que amanhã eu mude ele, mas o que é importante eu hoje saber qual é esse norte. Que certo. amanhã pode mudar, eu posso tomar uma decisão diferente e fazer um ajuste de rota, mas, pelo menos hoje eu tenho algo que me direciona. Uhum. Somado a um aspecto, André, que eu trago, e aí cada um da crença de cada um, né, acho que o que eu venho trabalhando também ao longo dos últimos anos é trabalhar na minha fé, Hã. que é algo que eu também, né, desconectei, depois, né, voltei a me ro tô num processo, né, de me conectar e eu, para mim, a crença também de confiar um pouco nesse fluxo das coisas que acontecem na vida, né, então é um norte, mas podem acontecer coisas que vão fazer com que eu tome diferentes decisões, são coisas que precisam acontecer para o meu desenvolvimento, para minha jornada evolutiva por aqui. Então não estou amarrado com aquilo, mas ok, esse é o que eu penso hoje, e eu vou estar aberto ao que venha a acontecer para refletir sobre, considerando isso. Muito bom. 2 ou 3 palavras que nos ajudam a entender o seu propósito pessoal, então.
Bom, vamos lá, né, hoje o que eu digo para mim, talvez eu não fique em dúvida, vou te falar que Aham. eu o que eu coloco como meu propósito, né, o que me alinha, o meu norte, né, é promover transformação, geração de valor com pessoas, com inclusão e com mobilidade social. Então, hoje, Hum, né, acho que são os tópicos que eu navego naquilo que eu faço. Transformação e gestão de valor, aquilo eu sou um executivo, né, atuo hoje, né, numa posição executiva, mas em tudo que eu faço, eu procuro gerar valor. Me pergunto: "Como eu posso gerar valor naquilo que eu estou fazendo?". E não é o valor, né, a discussão de valor é sempre ampla, e por isso que eu gosto de combinar, né, com pessoas, com inclusão e com mobilidade social. Por quê? Pessoas à base de tudo, e a gente precisa, e eu acredito que o meu papel é trabalhar isso no ambiente executivo e corporativo, né. Às vezes a gente fala de resultado, que você falou há pouco, a gente fala de resultado e a gente esquece, que é um absurdo, né, que tudo que a gente faz são as pessoas que estão fazendo. A exatamente. gente precisa cuidar das pessoas para cuidar dos resultados, né, e parece uma coisa, né, a gente vê vários posts falando sobre isso, mas como que isso se perde no dia a dia do ambiente, né, profissional. Então, principalmente na posição de pessoas de cultura, né, é um mantra, né, precisa retomar isso. A inclusão, porque sim, a gente vive um mundo de muitas desigualdades, então esse é um tema que me conecta, então de trazer, né, essa visão do que fazer para trabalhar a perspectiva social, de promover transformação, de promover geração de valor, mas incluindo, trazendo, né, essa grande parcela social que não teve oportunidades, similares e que, foi excluída por diferentes razões, aparentes ou não. E Hum, mobilidade social, eu sou fruto de mobilidade social, né, assim, essa é a minha trajetória, a trajetória da minha família, eu sei como que isso pode impactar a vida das pessoas, tive o presente de atuar como presidente do conselho na fundação do grupo Volkswagen e que tem por propósito, né, o Juntos pela Mobilidade Social, que me conecta diretamente, de fazer esse movimento de conectar os pontos, de potencializar o desenvolvimento e de criar oportunidades, porque uma vida que você toca, que você gera oportunidades diferentes, transforma a vida de uma família, gera legal. outros exemplos, cria uma cadeia positiva de transformação. Então isso para mim é um tema de muito valor, né, que hoje faz parte desse meu norte. Muito bonito, meu caro, muito bom. A gente já falou do seu pai, da sua mãe. Você teria alguma outra figura de referência na sua vida? Pode ser um ex-líder, pode ser um mentor, pode ser, enfim, que você, gostaria de mencionar nesse momento e as razões ou aprendizados para essa menção. Olha só, André, eu, como você disse, eu falei dos meus pais, que eu tenho uma grande honra, tudo que eles me proporcionaram, né, nessa trajetória, me impulsionaram. Eu tive lideranças e pessoas nessa trajetória que também, agradeço demais, aprendi com muita gente e tive muita gente que confiou e me impulsionou na trajetória, mas a pessoa que eu quero destacar nesse momento é a Priscila, minha esposa. Ah, Porque, como eu te falei, né, um pouco antes, alguns episódios, em todos esses episódios muito complexos que eu vivenciei, ela esteve ali do meu lado. E muito do que eu sou hoje, eh, ela é responsável por ser aquela figura que foi inquieta e provocadora de dizer: "Isso não tá correto. Pode ser diferente. Por que que você está se limitando nisso? Você pode fazer diferente, as coisas vão de uma maneira diferente", e até pelo próprio exemplo pessoal dela, assim, ela tem uma trajetória de superação, de resiliência, de transformação, de um processo super intenso de autoconhecimento e de impacto na vida de outras pessoas que eu admiro profundamente, e muito na minha.
Então eu preciso dizer que, assim, nessa trajetória, ao longo de anos e anos e anos, ela foi muito resiliente, ela vinha, era um livro que ela deixava na cabeceira da cama, para que eu pudesse ter curiosidade um dia ler, era um podcast ou algo que ela via, que ela me mandava. Muitas vezes eu não ouvia, não via, mas devagarzinho, sabe, "Vou fazer isso", ela fez uma formação de coach, foi lá, me provocou, até o momento que eu fui atrás, fiz também, e aquilo me gerou inúmeras reflexões, eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira diferente, fui me abrindo para o processo de autoconhecimento, fui me abrindo para o processo de desenvolvimento pessoal, e para mim, assim, ela é sempre uma referência que eu olho, e falo: "Puxa, eu tenho muito para mergulhar ainda aqui dentro", né, quando eu olho para toda a jornada que ela realiza, então, assim, eu tenho uma gratidão imensa de poder compartilhar essa jornada de vida com ela, assim, tudo que eu aprendo e que ela me influencia positivamente nessa vida. Muito bacana. Falando em histórias de vida ou de carreira, e aí pensando em situações de erro e aprendizado, ou situações engraçadas, ou situações inacreditáveis. Queria que você pensasse uma história para compartilhar aqui com a gente, a respeito de qualquer um desses aspectos. Eh, André, tem uma situação que eu compartilharia com você, que eu costumo dizer que é um dos meus maiores sucessos, foi praticamente um dos meus maiores fracassos ou aprendizados, né. Hã. Na minha jornada de relações sindicais, acho que o maior desafio um dos maiores desafios que eu tive foi de 2014 para 2015, quando eu enfrentava uma reestruturação enorme por conta da crise do mercado automotivo, e eu vinha dessa sequência de trabalho de horas intermináveis e de uma pressão enorme, né, eu era minha primeira grande negociação quando eu assumi como negociador-chefe, né, das relações trabalhistas, uma greve no ABC, demissões, um negócio muito pesado, assim, em várias perspectivas. E depois de uma longa jornada, de um processo conflitivo, de uma pressão enorme, conseguimos chegar a uma eu falo conseguimos, né, porque eu era o líder, mas era um time todo trabalhando em prol daquele resultado, a chegar a um resultado muito positivo negocial, na perspectiva trabalhista, que foi uma solução no final, era uma solução positiva para todos os envolvidos, mas que foi muito muito dura, né. E ali foi um auge, que me deu visibilidade naturalmente de conduzir um processo complexo como aquele, e eu me lembro que no dia na verdade foi uma madrugada de uma quinta para uma sexta-feira, eu estava à noite na madrugada em negociação, recebi uma ligação de um dos meus chefes que estava na Alemanha, "Cara, não sei o que você vai fazer, você precisa acabar com essa greve, tá, você precisa resolver isso". E a gente na madrugada, negociando, conseguimos chegar num acordo na madrugada, e às 8 da manhã teria ou teve assembleia na porta da fábrica para poder deliberar sobre aquele resultado negocial e o término ou não da greve. E sucesso, né, acordo assinado, aprovação em assembleia, assim, pela maioria dos colaboradores presentes, então aquele modelo de aprovação de assembleia, com as pessoas levantando as mãos e tal. Eu me lembro que naquele momento, André, eu entrei no carro, eu tinha um carro com SUV muito escuro, não era adequado, mas era a situação, e eu me lembro que eu chorava que nem criança, André. E eu acho que era um senso, assim, uma parte era uma baixa de adrenalina, claro, por toda aquela tensão e aquele momento, mas por outro lado era um sentimento, quando eu falo desse sentimento de fracasso, acho que um fracasso pessoal, assim, porque eu não estava feliz, eu estava faltando muita coisa ali para mim. E aquele foi um dos fatores, eu acho que um dos pontos de aprendizado, assim, para mim, foi uma virada de chave ali, que naquele momento eu comecei a minha jornada de falar: "Eu preciso mudar as coisas, essas coisas têm que ser diferentes". Porque não tá nada legal, não tá bem.
E assim, com reconhecimento, ligação, parabenização daqui e de lá, e eu estava péssimo, eu estava péssimo. Então aquele para mim foi um ponto, né, e aí eu volto um pouco ao que eu falei, né, da conselho para o Douglas de 20 anos atrás, assim, eu cheguei num ponto, num ápice de realização profissional, de conseguir um feito de muita visibilidade e reconhecimento, mas que ao mesmo tempo era quase que um fundo do poço, dos demais pilares da minha vida. E foi um ponto para mim muito importante de falar: "Eu preciso mudar", não que eu tenha dali sair dali, eu não sabia, né, só sabia que foi: "Agora eu preciso mudar as coisas", né, então a saída dali foi meio bagunçada também, né, fiz algumas Claro. decisões ali complexas, não tão adequadas, mas, foram aprendizados e acho que foi um ponto de retomada e de olhar para as coisas de uma maneira diferente. Então acho que o Muito aprendizado para mim não precisa chegar nesse ponto, né, volto àquilo que a gente vinha falando um pouco antes. muito forte a cena e super obrigado aí pela transparência da partilha, sabe, porque eu acho que, para mim, refletindo sobre o que você acabou de trazer, eu penso nas personas e na necessidade que a gente tem de integrar o que nos motiva com os sucessos, e aí o alinhamento com o propósito, que é a direção, né, como você havia falado no início. Porque não necessariamente aquela conquista, ela tem a relevância interna que ecoa os valores, que ecoa os motivadores daquilo que você está buscando. E a gente está em movimento, a gente está em mudança, né. Muito bom, Sempre, sempre. muito. O que é fundamental, né, essa mudança ela é fundamental. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva, já falecida ou até mitológica, para uma refeição e uma boa conversa, quem você convidaria e por quê? Ah, outra pergunta profunda, né, André. Veja, eu te falei que eu tenho, eh, estou numa jornada, né, de fortalecimento, de retomada da minha fé, então, pra mim Jesus Cristo é uma figura indescritível, né, e é claro, acho que com toda a história, com tudo que se pesquisa, como seria algo inexplicável ter uma oportunidade de proximidade, né, então, diria isso, acho que por todo esse processo, né, quantas e quantas questões, possíveis de perguntar, não que eu acho que teria as respostas, né, porque seria muito simples, mas sendo essa uma pergunta conceitual da sua parte, Não, por que não não? tem não tem resposta certa, tem a resposta que faz sentido, que de alguma forma, nos mostra, quem você é, né, o que você valoriza e quem você valoriza. Muito bom. Se você pudesse voltar em qualquer momento da sua vida e reviver aquele momento sem alterar, mas poder ficar naquele momento, no significado emocional daquele momento, qual seria esse momento? Eu preciso dizer 2 momentos, André, Tá, que o nascimento das minhas filhas. é, Eu acho, não sei se você vai compartilhar do meu ponto de vista, mas o tempo passa tão rápido, né. Então hoje, Gabi com 18, Júlia com 15, o nascimento do meu filho é um momento transformador, tão transformador na vida. E eu fui um pai jovem, né, então, eh, com a minha cabeça, com essa perspectiva de hoje, eu acho que poder reviver aquela emoção, aquelas emoções, né, naqueles 2 momentos, 2007 e 2010, acho que seria algo muito gostoso, né, uhum, de muito valor, de muita intensidade. tô com você, realmente, é só vivendo para saber, né, a representatividade. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? Melhor ou pior? Eu vou pegar, acho que o pior, vai. É, Eh, tive um gestor em um momento da minha carreira que falava assim, "Joga na água fria que aprende".
Achava isso tão ruim, né? Achava achava isso muito ruim. Quantas vezes eu tive discussões com ele por conta disso, sabe? Eu acho que uma liderança, um gestor, né, eu acho que não é uma liderança que fala isso, se posicionar dessa maneira, é claro que a gente vive compartilhando aqui contigo, o volume de histórias, mais de 60 pessoas que você mencionou passaram por aqui, todo mundo compartilhando sua jornada, e a gente vive em momentos complexos, mas você fomentar isso, ou seja, eu jogo na água fria como uma liderança para que você aprenda, vai totalmente contra o que que eu acredito sobre liderança, sobre cuidado, sobre desenvolvimento conjunto, acho que foi péssimo esse, eu nunca consegui compartilhar, refletir, né, costumo refletir sobre as coisas que eu escuto, mas era quase que um mantra dessa pessoa, falar: "Joga na água fria que aprende". Né, Como assim, cara? Como assim? sem dúvida nenhuma, um péssimo conselho. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Ah, André, veja, eu tive aí o privilégio de ler um dos teus livros, quero ler o El Corte também, né, eu vou adquiri-lo chegando ao Brasil. Eu sei que você tem uma jornada de trabalhar esse desenvolvimento humano, executivo, trabalhar na integração também de pilares, até pela tua jornada. Eh, Como que você integra os seus pilares importantes de vida, os pontos que são de muito valor para você? Eu acho que a metáfora, Douglas, é o carrinho bate-volta, sabe? Porque não tem linha de chegada, não é um videogame que você passa para fase e daí você adquire. O processo é de consciência, é de dor, é de, acho que arrependimento. Você fala, por exemplo, sobre a época que suas filhas nasceram, quando o Lucas, meu mais velho, que vai fazer 25 esse ano, nasceu, eu sempre fui de trabalhar muito, mas eu trabalhava demais, assim, com a Clara, a mais nova, eu já consegui dosar um pouco mais. Eh, mas talvez a coisa que eu mais venho tentando praticar é o autoconhecimento, no sentido de tomar consciência do que eu estou fazendo, da consequência do que eu estou escolhendo fazer, ou então daquilo que eu escolho dizer não, renunciar. Porque essa história de tentar acomodar tudo é uma falácia, é impossível. Então a gente precisa ter consciência das nossas prioridades, começa com o espelho, com as esferas da vida que a gente tem, seja a esfera espiritual, seja a esfera emocional, algo muito importante, seja a esfera profissional, seja a esfera familiar, a esfera social, e e aí prestar muita atenção para entender o que que eu não quero, que é mais fácil entender, o que eu não quero, para depois tentar refinar o que eu quero. E sempre saber que não mudei de fase, porque aquele workaholic que eu já fui, ele ainda está dentro de mim, É verdade. só está mais temperado, está mais reconhecido, né. E hoje em dia, depois do que eu passei recentemente em relação a um problema bem sério de saúde, isso é ainda mais relevante, porque a gente tem a tendência, depois de um momento de mudança, de querer voltar para quem a gente era antes. Seja para fingir que nada aconteceu, seja para tentar revisitar aquilo que estava acontecendo antes de um problema de saúde, de uma mudança, de uma ruptura acontecer. E as 2 coisas estão erradas, porque o exercício é de tomar atento, é de tomar consciência: "Espera aí, então eu estou aqui agora, e aí, o que que eu escolho? O que que eu renuncio?". Uhum. Eh, Tenho falado muito a frase: "Somos seres humanos que trabalham, e não trabalhadores que de vez em quando são humanos".
E numa sociedade capitalista, acelerada, transacional, do mundo do trabalho na nossa mão, né, com celular, e-mail, WhatsApp e tal, é ainda mais desafiador de lembrar disso. Sem dúvida. E esse é um dos objetivos que eu tenho aqui com o podcast, que é aprender sobre a tua trajetória, aprender como você pensa, você trazer as tuas situações. E veja, aqui não tem pergunta sobre market share, sobre investimento, sobre novos produtos, etc. Isso aí vai estar em outros lugares. Aqui o que eu quero é conhecer mais e poder dar a chance para as pessoas que acompanham o podcast, de conhecerem mais e aprenderem com o Douglas. Não somente pela história do Douglas, ou somente pelo que eu digo e falo aqui, mas pelo eco que isso gera em cada uma delas. De novo, humanidade. É. Pô, muito obrigado, André. É, muito Muito bacana. obrigado. Muito obrigado por Conta para mim compartilhar. um livro marcante na sua vida e por quê? Um dos livros eu gosto de ler, aprecio a leitura e um dos livros que me tocou, isso foi durante o período da pandemia, e que eu depois até entreguei para o meu time à época, né, chama Um Novo Mundo, o Despertar para uma Nova Consciência, Hum, do Eckhart Tolle, que é uhum, o uhum. É, Poder sim, do Agora. sim. E me tocou, André, porque cai próximo ao que a gente está falando, sabe. Ele traz muito a importância da gente trabalhar o ego frente à consciência e à presença. A gente está é natural, né, como seres humanos e pela jornada evolutiva, né, muito amarrados a às questões do ego. De novo, né, isso faz parte da trajetória humana. Por isso que ele provoca muito a consciência, a reflexão e a presença como mecanismos de, contrabalancear o ego, né, e desenvolver uma jornada, mais integrada, uma jornada, mais íntegra, com valores, com as perspectivas e com o universo. Então, eu gosto bastante, é uma leitura profunda, eu diria, é aquele tipo de livro que você lê mais de uma vez e cada vez que você lê absorve uma coisa um pouco diferente, mas para mim é uma leitura que me tocou ali, foi no momento intenso da pandemia, toda a jornada, assim, que, trago com muito carinho. Eu te ouvindo me lembrei do Otto Scharmer, que ele fala do ego e do eco, Uhum, porque o ego ele tem o seu, eh, sua força, capacidade de realização, a identidade, né, o uhum, protagonismo, mas ele precisa do eco que é a conexão com o outro, a conexão com o entorno, a conexão com, a sociedade, de novo a humanidade, né, nesse contexto social, nesse tecido social que a gente vive. perfeito. Se você pudesse mudar uma única coisa no mundo e tivesse poderes mágicos por 1 minuto, o que que você mudaria e por quê? André, eu acho que eu trabalharia, assim, eu espalharia um pouco mais de temperança. Quando a gente Temperança. temperança, quando a gente pega, se a gente traz um pouquinho de Platão, das virtudes cardeais lá, né, sabedoria, temperança, eu acho que a gente está vivendo um mundo tão polarizado, tudo é motivo de enorme discussão, confronto, guerra, eh, que eu acho que a gente para pouco para ter empatia, para ponderar, para tomar decisões, cuidadosas, né. De novo, não é uma necessidade de concordância de um único ponto, eu acho que as diversas perspectivas, elas se somam, né, para o desenvolvimento e para a evolução. Porém, a forma me parece tão extremada, né, nas relações, que em alguns momentos isso me entristece um pouco na perspectiva humana, sabe, fala: "Poxa, como que a gente pode
contribuir com isso, né, com abertura para o diálogo, um pouco mais de empatia, de respeito, eh, com temperança, para que a gente, enquanto seres humanos, né, a gente siga evoluindo como sociedade, faz parte da trajetória evolutiva, mas quantas e quantas vezes, o extremo leva a consequências tão drásticas e tão tristes, né, para a nossa sociedade, em qualquer ambiente. Às vezes tem ambiente familiar, isso se perde, né, as relações se deterioram porque falta um pouco de cuidado e temperança nas relações. Muito bom. Por um mundo com mais temperança. Gostei. E para a gente encerrar, uma mensagem ou frase marcante na sua vida, você gostaria de deixar aqui para gente? Tem uma frase, André, que eu ouvi uma vez, eu não infelizmente eu não consigo atribuir os créditos a quem disse essa frase, mas que me conectou bastante, que é um pouco de um mantra, né, para o meu processo, que é: "Seja, faça e fale", Hum, nessa ordem. Que é esse processo de lapidação pessoal, de consistência e de integridade. O que quer que seja, mas de buscar essa reflexão e de buscar a integridade, porque é tão fácil a gente falar, né, das coisas, achar as coisas, mas como que a gente é quando a gente olha para o espelho, quando a gente, considera, né, que somos seres humanos, como é que a gente trabalha as nossas sombras, como é que a gente se acolhe e como é que a gente atua, o que para mim é importante é buscar ser mais consistente, e melhor a cada dia. Então, é claro que eu vou cometer equívocos, é claro que eu vou estar desalinhado a coisas que eu falo, mas para mim acho que o processo importante é criar essa reflexão, criar esse confronto e reduzindo essa diferença, sabe, reduzindo esse gap para gerar mais, integração e alinhamento, né, a minha essência em relação àquilo que eu me posiciono. muito bom, meu caro. Seja, faça e fale. Adorei, Essa adorei. O cara, foi sensacional, o tempo voou como eu sabia que aconteceria. Te agradeço aí de coração, viu, pelo tempo e abertura. Grande André, eu que te agradeço, cara, já te falei isso. Gratidão pelo teu propósito, pelo impacto que você gera, não só na iniciativa do Conversas com Propósito, de tantas e tantas histórias importantes que geram insights e trabalham esse desenvolvimento, como você disse, mas pelos teus livros, pela maneira que você atua como consultor, como headhunter e como ser humano, por aquilo que você faz. Você, como eu te disse, é alguém que eu admiro, é alguém que eu me inspiro na tua jornada e estou muito feliz mais uma vez de estar aqui contigo e de ter essa parceria com você. Muito, muito obrigado, Douglas. Obrigado de coração, viu. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio aqui do podcast. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe, assine aqui o canal. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração e mais propósito. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.